ajuda do Espírito Santo para que este momento que passamos juntos em torno deste extraordinário documento do Papa Francisco. Eu, esta semana, tive a oportunidade de ter uma conferência Zoom deste género com a Universidade Católica, que tem também um programa de apresentação da encíclica. E eram oradores o Cardeal Tolentino e a professora Maria de Lourdes Rodrigues, que foi ministra da Educação e que agora é reitora do ISCTE. Mas, portanto, dizia eu que gostei imenso de os ouvir e a gente também gosta, sobretudo quando investigamos e trabalhamos temas comuns, de ouvir o parecer dos outros e muitas vezes encontrar naquilo que nós produzimos perspectivas também trabalhadas pelos outros, às vezes sobre aspectos diversos, outras vezes que coincidem com os nossos, não é? Até sempre a riqueza recíproca participar nestas coisas, mas era o que eu dizia antes, acabam por ser muitas, não é? Muito bem, então, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou dar início ao segundo capítulo. E começo por dizer que o segundo capítulo da Fratelli Tutti é, como sabemos, dedicado à fundamentação bíblica e teológica a partir da parábola do bom samaritano. Isto sem perder o propósito de aplicação pastoral que o Papa Francisco pretende fazer a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo. Vocês vão perceber esta chamada de atenção que eu fiz à medida que agora formos entrando na análise do capítulo. E digo ainda que, a preceder a interpretação do texto bíblico, o Papa Francisco faz uma ligação entre os dois primeiros capítulos da encíclica, usando as palavras iniciais da famosa Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes. O Papa pretende, desta forma, acentuar a dimensão pastoral positiva e de esperança que ele quer atribuir à Fratelli Tutti. E as palavras da Gaudium et Spes são estas, que são exatamente as primeiras palavras da Constituição Apostólica. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Penso que o Papa, ao citar a Gaudium et Spes, quis, sobretudo, abrir horizontes para todos os quadrantes, crentes e não crentes, pessoas de uma orientação ou de outra. Por isso, antes da transcrição do texto da parábola, o Papa Francisco, fiel ao sentido universal e aberto da fraternidade que ele propõe aos destinatários da encíclica, num respeitoso diálogo, recorda o seguinte, e agora cito o Papa: apesar desta encíclica se dirigir a todas as pessoas de boa vontade, independentemente das suas convicções religiosas, a parábola em questão é expressa de tal maneira que qualquer um de nós pode deixar-se interpelar por ela. Até aqui o Papa. Creio que com esta advertência ele quer ainda salientar que Jesus Cristo tinha o mesmo método. Se dirigia aos seus interlocutores propondo ensinamentos que, em relação ao próprio judaísmo, eram também eles bem mais universais e dirigidos a todo e qualquer homem. Está aqui da parte do Papa Francisco o grande desafio que ele próprio assume, ao menos implicitamente, como um verdadeiro líder a nível mundial
que corajosamente ultrapassa o assim chamado politicamente correto, chamando a humanidade inteira e os povos à ação e ao compromisso de todos, para com todos, porque todos iguais e filhos do mesmo Pai. E agora, entrando então no segundo capítulo, que é dividida em subcapítulos, o primeiro tem como título A Perspectiva de Fundo. Digamos que é uma forma de enquadramento da própria parábola no texto bíblico. Após a releitura da parábola o Papa Francisco chama a nossa atenção para a perspectiva de séculos que atravessa a própria parábola e vai situá-la no início da narrativa da criação contida no livro do Gênesis e ainda no âmbito das relações entre os seres humanos. Evoca o facto de Caim ter eliminado o seu irmão Abel e de Deus o ter colocado ante a famosa questão que todos conhecemos: onde está o teu irmão? E da pronta resposta de Caim, que também conhecemos: acaso sou guarda do meu irmão? Com o Papa Francisco a tirar uma conclusão bem ao seu jeito, e são palavras dele. Com a sua pergunta, Deus coloca em questão todo tipo de determinismo ou fatalismo que pretenda justificar como única resposta possível a indiferença. E, ao invés, habilita-nos a criar uma cultura diferente que nos conduza a superar as inimizades e cuidar uns dos outros. São as palavras do Papa. Está identificado aqui, concretamente, nesta parábola, o grande desafio da encíclica: todos irmãos. É aqui que o Papa quer chegar, sem diferenças de qualquer tipo. Ora bem, sempre na linha desta perspectiva de séculos, o Papa Francisco vai à procura nas fontes bíblicas e patrísticas, e neste caso recorda Jó, do livro de Jó, e o Santo Ireneu, padre da Igreja, acerca do grande, original e real fundamento da fraternidade. Temos todos o mesmo Criador, diz tanto Jó como Santo Ireneu, e nele todos somos irmãos. Isto define a identidade própria daquilo a que chamamos fraternidade e demonstra à partida que a fraternidade é muito mais do que simples solidariedade. E mesmo nas mais antigas tradições judaicas, o preceito amarás o próximo como a ti mesmo tivesse como referência os compatriotas, o Papa Francisco recorda que o judaísmo da diáspora, aquele que deixou os territórios sagrados, como nós lhes chamamos, a Terra Santa, esse judaísmo da diáspora já ampliou o preceito com o alargar-se das próprias fronteiras e cedo deu lugar ao sentido amplo que lhe dá o sábio Hillel, como cita Francisco. E volto às palavras do Papa. E a propósito dizia, no século I a.C., o sábio Hillel dizia: isto é a lei e os profetas. Todo o resto é comentário. Como para dizer que, mesmo se o judaísmo restringia, muitas formas de expressão do judaísmo alargaram, incluindo os estrangeiros. E depois ainda acrescenta o Papa Francisco: o desejo de imitar o comportamento divino levou a superar aquela tendência de limitar o amor aos mais próximos. E cita o livro do Eclesiastes: a compaixão do homem tem por objeto o próximo, mas a misericórdia divina estende-se a todo o ser vivo. Pois sabemos que com o Novo Testamento o preceito de Hillel
recebeu uma formulação positiva. E cito Mateus 7, versículo 12. Também se usa na formulação negativa, mas aqui Mateus usa na formulação positiva. O que quiseres que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Sendo isto universal, tende a abraçar todos, apenas pela sua condição humana, porque o Altíssimo Pai do céu faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Mateus 5, 45. E podia acrescentar-se: crentes ou não crentes, homens ou mulheres, e assim por diante. Portanto, a todos, no fundo, está dirigido este preceito, que hoje tem uma universalidade, como diz, aliás, Jesus Cristo, no capítulo 6, versículo 36 de Lucas. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Portanto, este é que é o fundamento da universalidade. É que o Pai faz assim. E, portanto, se somos irmãos, não temos como não fazer como o próprio Pai faz para conosco. Mas, com São Paulo, a mensagem ganha uma dimensão ainda mais universal e faz claramente o apelo ao amor fraterno que resulta do mandamento novo de Jesus. Um pouco à semelhança daquilo que já o próprio Antigo Testamento também tinha feito, recordando aos membros do povo de Deus que deviam respeitar o estrangeiro. E assim, e passo a citar a encíclica, como motivo para alargar o coração a fim de não excluir o estrangeiro, invoca-se a memória que o povo judeu conserva de ter vivido como estrangeiro no Egito. E citamos o Deuteronômio. Quando vindimares a tua vinha, não rebusques o que ficou. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito. Até aqui a citação da encíclica. E agora, à maneira de conclusão desta introdução, no Novo Testamento ressoa, portanto, intensamente o apelo ao amor fraterno. Não é o âmbito da parábola, mas é a visão do Novo Testamento. Esse contexto ajuda a entender o valor da parábola do bom samaritano, pois o amor não lhe interessa se o irmão ferido vem daqui ou dacolá, ou quem ele é. Com efeito, como diz o Papa Francisco, e cito, é o amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam. Não são outras razões. Lançando pontes. É amor que nos permite construir uma grande família onde todos nos podemos sentir em casa. Amor que sabe de compaixão e dignidade. Até aqui a encíclica. E isto quer dizer que a parábola do bom samaritano pode estimular todos os homens e mulheres ao amor. Partam eles de um simples sentimento solidário com o estranho, ou sejam movidos pelo amor fraterno, que é recíproco, reconhecendo no estranho um irmão, independentemente da sua condição atual. Ou seja, agir como irmãos pode ter fundamentos diferentes, mas o importante é que nos sintamos família e nos sintamos irmãos. E hoje a humanidade deve ser a nossa grande família. Depois desta contextualização bíblica, o Papa Francisco inicia agora o seu comentário à parábola do bom samaritano com um título que se centra na figura do homem caído à beira do caminho. E o Papa chama a este homem caído e dá o título ao capítulo, o abandonado. E eu digo que se pode identificar com o próprio Cristo na sua experiência de abandono na cruz,
Deus meu, por que me abandonaste? Ora bem, diante do abandonado, passaram várias pessoas ao seu lado, mas foram-se, não pararam. Comentando este facto, o Papa Francisco diz, e cito, eram pessoas com funções importantes na sociedade, que não tinham no coração o amor pelo bem comum. Não foram capazes de perder uns minutos para cuidar do ferido, ou pelo menos procurar ajuda. Um parou, ofereceu-lhe proximidade, curou com as próprias mãos, pôs também dinheiro do seu bolso e ocupou-se dele. Sobretudo, deu-lhe algo que neste mundo apressado regateamos tanto. Deu-lhe o seu tempo. Até aqui são palavras do Papa na encíclica. Mas logo de imediato o Papa Francisco deixa a interpretação bíblica da parábola, como estava a fazer até aqui, e passa à sua aplicação prática, ou seja, ao que acontece na nossa cultura, e faz esta pergunta, e cito agora: com quem te identificas? É uma pergunta sem rodeio, direta e determinante, a qual deles te assemelhas? E continua. Crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar dos mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Habituamo-nos a olhar para o outro lado, passar à margem, ignorar as situações até que elas nos caiam diretamente em cima. Assaltam uma pessoa na rua e muitos fogem, como se não tivessem visto nada. Sucede muitas vezes que as pessoas atropelam alguém com o seu carro e fogem. Pensam só em evitar problemas. Não importa se um ser humano morre por sua culpa. Mas estes são sinais de um estilo de vida generalizado, que se manifesta de várias maneiras, porventura subtis. São ainda palavras do Papa. E continua com esta análise verdadeiramente forte. São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento. E agora, em conclusão, o Papa Francisco diz: é melhor não cair nesta miséria. Fixemos o modelo do bom samaritano. É um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores de um novo vínculo social. Com os seus gestos, termina o Papa, o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós está ligada à dos outros. A vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro. O Papa gosta muito sempre de voltar à teologia do encontro. São palavras fortíssimas e, como veio, o Papa deixou o comentário à encíclica para dizer: atenção, meus amigos, o mundo vive hoje a realidade desta maneira, como ele acabou de escrever. Depois desta interpelação, o Papa Francisco volta à parábola, que ele considera um ícone iluminador, para comentar na sua generalidade, propondo-a como modelo do nosso agir atual. Volto a citar o Papa. Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como o bom samaritano. Qualquer outra opção deixa-nos, e reparem bem agora, ou com os salteadores ou com os que passam ao largo. Se não optamos pelo samaritano, só temos estas duas opções. Sem se compadecer com o sofrimento do ferido na estrada.
A parábola mostra-nos as iniciativas com que se pode refazer uma comunidade a partir de homens e mulheres que assumem como própria a fragilidade dos outros. Não deixam constituir-se uma sociedade de exclusão, mas fazem-se próximos, levantam e reabilitam o caído para que o bem seja comum. São palavras e interpelações muito fortes do Papa Francisco. Quase concluímos o primeiro subcapítulo, e eu digo, antes de prosseguir na interpretação direta da parábola, o Papa Francisco tira uma conclusão incisiva para a cultura atual. E agora é a conclusão do Papa. A narração, refere-se à narração da parábola, digamo-lo claramente, não desenvolve uma doutrina feita de ideais abstratos, nem se limita à funcionalidade de uma moral ético-social, como nós fazemos muitas vezes, mas revela-nos uma característica essencial do ser humano frequentemente esquecida. E esta é que é mesmo agora a conclusão. Fomos criados para a plenitude, que só se alcança no amor. Viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Acho que é uma conclusão que nos deixa um bocadinho envergonhados, sobretudo a nós como cultura. Novo subcapítulo, uma história que se repete, que é como a dizer, a parábola do bom samaritano é um facto que ao longo da história se repetiu permanentemente. Esta história que se repete permite-nos concluir que nela está contida toda a dinâmica da luta interior que se verifica na elaboração da nossa identidade. Agora está a fazer autoexame, que se encontra em toda a existência, projetada na realização da fraternidade humana, pois, como defende ainda o Papa Francisco, e volto a citá-lo, a inclusão ou exclusão da pessoa que sofre na margem da estrada define todos os projetos económicos, políticos, sociais e religiosos. Dia a dia, enfrentamos a opção de ser bons samaritanos ou viandantes indiferentes que passam ao largo. Esta é a interpelação do Papa. Eu concluo, pois afinal todos temos algo do ferido, do salteador, daqueles que passaram ao largo e do bom samaritano. E aqui Francisco é muito direto e realista nas palavras que acabou de nos dizer, reconhecendo que todos nós somos afinal iguais, até na possibilidade de nos virmos a encontrar em todas as condições dos diversos intervenientes da parábola. E por isto mesmo, o Papa confronta-nos com estas palavras, volto a citá-lo. Digno de nota é o facto de que as diferenças entre os personagens na parábola ficaram completamente transformadas ao confrontar-se com a dolorosa aparição do caído, do humilhado. E o Papa conclui, existem simplesmente dois tipos de pessoas, aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo. Aquelas que se debruçam sobre o caído e o reconhecem necessitado de ajuda e aquelas que olham distraídas e aceleram o passo. Perante estas distintas classes de pessoas, o Papa Francisco agora, de maneira muito incisiva, interroga-nos. É mesmo uma pergunta. Debruçar-nos-emos para tocar e cuidar das feridas dos outros? Abaixar-nos-emos para levar às costas o outro?
para concluir em seguida desta forma: este é o desafio atual de que não devemos ter medo. Poderíamos dizer que neste momento, quem não é salteador e quem não passa ao largo, ou está ferido ou carrega aos ombros algum ferido. É impressionante esta maneira incisiva com a qual o Papa verdadeiramente nos interpela. Percebemos agora melhor por que razão é que a história se repete, como dizia o título do capítulo. Torna-se cada vez mais evidente que a incúria social e política faz de muitos lugares do mundo estradas desoladas, onde as disputas internas e internacionais e o saque de oportunidades deixam tantos marginalizados, atirados para a margem da estrada. São palavras do Papa. Na parábola de Jesus, ele não propõe diversas alternativas culturais ou políticas, mas confia simplesmente na parte melhor do espírito humano e com a palavra anima-o a aderir ao amor, a reintegrar o ferido e construir uma sociedade digna de tal nome. São palavras do Papa. Não há dúvida que estamos perante uma proposta programática que nos interpela a todos nós. Então agora, continuando a análise da parábola, o Papa detém-se sobre as personagens e analisa cada uma das personagens. A parábola começa com os salteadores. No próprio texto é assim. Um assalto que já foi consumado. Vimos avançar no mundo as sombras densas do abandono, da violência usada para mesquinhos interesses de poder, acúmulo e repartição. E agora, perante todos estes factos, interroga-nos o Papa Francisco: deixaremos ali estirado por terra o homem maltratado para correr cada qual a esconder-se da violência ou a perseguir os ladrões? Será o ferido a justificação das nossas divisões irreconciliáveis, das nossas cruéis indiferenças, dos nossos confrontos internos? São palavras do Papa. Mais claro do que isto, não sei o que é que poderia ser. Em seguida, depois de falar dos salteadores, o Papa fala das personagens seguintes, os que passam ao lado. E recorda-nos veemente, e agora volto a citar o Romano Pontífice, esta perigosa indiferença que leva a não parar, inocente ou não, fruto do desprezo ou de uma triste distração, faz das duas personagens, o sacerdote e o levita, um reflexo não menos triste daquela distância menosprezadora que te isola da realidade. Há muitas maneiras de passar ao largo, que são complementares. Uma é ensimismar-se, desinteressar-se dos outros, ficar indiferente. Outra seria olhar só para fora. São exemplos que o Papa dá para caracterizar os que passam ao lado. Damos-nos conta que o Papa Francisco quer, antes de mais, falar para o mundo de hoje, para o homem contemporâneo, e insistir na atualidade do contexto em que a parábola é situada e demonstrar como todos nós somos iguais às personagens da parábola. Neste sentido, o Papa Francisco volta a recordar-nos o seguinte, e passo a citar: verifica-se um desprezo dos pobres, ou pelos pobres, e da sua cultura, bem como um viver com o olhar voltado para fora, como se um projeto de país importado
procurasse ocupar o seu lugar. Assim se pode justificar a indiferença de alguns, pois aqueles que poderiam tocar os seus corações com as suas reivindicações simplesmente não existem. Não fazem parte da nossa cultura, como sabemos. Estão fora do seu horizonte de interesse, não aparecem nos telejornais. Continua o Papa. Nas pessoas que passam ao largo, há um detalhe que não podemos ignorar. E agora diz-nos respeito a nós também. Eram pessoas religiosas. Mais ainda, dedicavam-se a dar culto a Deus, um sacerdote e um levita. Isto é uma forte chamada de atenção. Indica que o facto de crer em Deus e o adorar não é garantia de viver como agrada a Deus. Portanto, mais direto do que isto, o Papa não podia ser. E eu continuo e digo, mas há maneiras de viver a fé que facilitam a abertura do coração aos irmãos. E esta será a garantia de uma autêntica abertura a Deus. A este propósito, o Papa Francisco cita São João Crisóstomo, por acaso é uma passagem de que eu gosto muito, que se expressou com muita clareza sobre este desafio que se apresenta aos cristãos. E estas são palavras diretas de São João Crisóstomo. Queres honrar o corpo de Cristo? A Eucaristia, subentende. Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm que vestir. Nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. É uma interpretação muito clara, dirigida à Igreja e à maneira como muitas vezes privilegiamos alguns aspectos em detrimento de outros, bem mais reais, como são os pobres. Habitualmente, os salteadores do caminho, digo eu, têm como aliados secretos aqueles que passam, são palavras da encíclica, pelo caminho olhando para o lado. O círculo encerra-se entre aqueles que usam e enganam a sociedade, desculpem a expressão, para chupá-la, e aqueles que julgam manter a pureza da sua função crítica, mas ao mesmo tempo vivem desse sistema e dos seus recursos. Conhecemos tantos casos de políticos e de outros empenhados ou comprometidos. Que crítica acutilante que tão realisticamente fotografa a cultura e a sociedade atuais. Ao engano do que, como dizemos muitas vezes, tudo está mal, corresponde o dito: ninguém o pode consertar. Sendo assim, que posso fazer eu? Nunca ouviram isto? Fazer um povo acreditar ou precipitar do desânimo é o epílogo de um perfeito círculo vicioso. Muitas vezes tira esta conclusão. Assim procede a ditadura invisível dos verdadeiros interesses ocultos, que se apoderaram dos recursos e da capacidade de ter opinião e pensamento próprios. O conteúdo é da encíclica. Diríamos que o Papa Francisco põe os dedos em todas as feridas sem qualquer receio. É verdadeiramente uma denúncia clara. Falemos agora da última personagem, o ferido. Por vezes, sentimos-nos como ele. Estamos gravemente feridos e atirados para a margem da estrada. Também nós. Sentimos-nos também nós abandonados pelas nossas instituições, desguarnecidas e carentes, ou voltadas para servir os interesses de poucos, fora e dentro. E o Papa Francisco concretiza com estas palavras. Na sociedade globalizada existe um estilo elegante de olhar para o outro lado.
que se pratica de maneira recorrente, sob as aparências do politicamente correto, são palavras do Papa, ou das modas ideológicas, olharmos para aquele que sofre sem o tocar. Transmitimos-lo ao vivo, às vezes até as imagens chocam na própria televisão, e até proferimos discursos aparentemente tolerantes e cheios de eufemismos. São palavras do Papa, mas que descrevem aquilo que é a nossa realidade bem atual. O Papa sugere neste novo subcapítulo uma ação. Recomeçar. É um verbo que devíamos conjugar em todos os tempos e modos. Afinal, mais importante do que tudo é recomeçar sempre. E por isso, não devemos esperar tudo daqueles que nos governam. Aliás, sabemos por experiência que temos pouco a esperar. Mas, por outro lado, também é verdade, seria infantil. Nós gozamos de um espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. É o que nos recomenda o Papa Francisco quando nos diz: sejamos outros bons samaritanos que tomam sobre si a dor dos fracassos, em vez de fomentar ódios e ressentimentos. Como o viandante ocasional da nossa história, diz o Papa, é preciso apenas o desejo gratuito, puro e simples de ser povo, ser constantes e incansáveis no compromisso de incluir, integrar, levantar quem está caído. Embora muitas vezes nos vejamos imersos e condenados a repetir a lógica dos violentos, de quantos nutrem ambições só para si mesmos, espalhando confusão e mentira. São sempre palavras do Papa. É possível começar por baixo, recomenda ele, e caso a caso, lutar pelo mais concreto e local, até ao último ângulo da pátria e do mundo, com o mesmo cuidado que o viandante da Samaria teve por cada chaga do ferido. As dificuldades que parecem enormes, que acabamos até de descrever, são oportunidade para crescer. Os limites são sempre possibilidades. E não a desculpa para a tristeza inerte que favorece a sujeição, a submissão ao mais forte. Mas o Papa Francisco recorda uma coisa extraordinariamente importante. Volto a citá-lo. Não, e isto é determinante, devo dizer que me encantou extraordinariamente. Não o façamos sozinhos, individualmente. O samaritano procurou um estalajadeiro que pudesse cuidar daquele homem. Como nós estamos chamados a convidar outros e a encontrar-nos num nós mais forte do que a soma de pequenas individualidades. Lembremo-nos de que o todo é mais do que a parte, sendo também mais do que a simples soma delas. Até aqui as palavras do Papa. O samaritano, de caminho, compadeceu-se do homem caído à beira da estrada. Partiu sem esperar reconhecimentos nem obrigados. Cuidemos da fragilidade de cada homem, cada mulher, cada criança e cada idoso, com a mesma atitude solidária e solícita, a mesma atitude de proximidade do bom samaritano. Sem esquecer, todavia, que para o poder fazer não é necessário ser da mesma pátria ou da mesma cultura ou religião. Ao menos aprendamos isto uma vez por todas. Finalmente, o Papa fala-nos
de que há uma realidade que é ser humano que nos liga a todos na humanidade comum. É por isso que agora o capítulo já a caminhar para o final, o subcapítulo, o Papa intitula O Próximo Sem Fronteiras, para dizer-nos exatamente que não deve haver fronteiras para reconhecer alguém como nosso próximo. Aproximando-se do fim da interpretação bíblica da parábola, o Papa Francisco recorda-nos que Jesus propôs esta parábola para responder a uma pergunta. Vocês estão recordados? O doutor da lei que lhe pergunta, mas quem é o meu próximo? Lucas 10, 29. A palavra próximo na sociedade do tempo, como já foi explicado, do tempo de Jesus, costumava indicar a pessoa que está mais vizinha, mais próxima. Todavia, Jesus transforma completamente esta impostação. Não nos convida a interrogar-nos sobre quem é vizinho a nós, mas a tornarmos-nos nós mesmos vizinhos, próximos dos outros, que encontramos, quem quer que eles sejam. No caso da parábola, o samaritano foi quem se fez próximo do judeu ferido. Para se tornar próximo e presente, ultrapassou todas as barreiras culturais e históricas. A conclusão de Jesus é um pedido. Recordamos o que é que ele disse ao doutor da lei. Vai e faz tu também o mesmo. Lucas 10, 37. Agora volto a citar o Papa. Por outras palavras, o Papa Francisco diz que Jesus nos desafia a deixar de lado toda a diferença e, em presença do sofrimento, fazer-nos vizinhos a quem quer que seja. E conclui, assim já não digo que tenho próximo ou próximos a quem devo ajudar, mas que me sinto chamado a tornar-me eu um próximo dos outros. Quase a terminar, convém ainda destacar que Jesus salienta explicitamente que o homem ferido era um judeu, habitante da Judeia, enquanto aquele que se deteve e o ajudou era um samaritano, habitante da Samaria. Este detalhe reveste-se de uma importância excepcional ao chamar-nos a atenção para um amor que se abre a todos, tal como podemos ver no diálogo da samaritana com Jesus, que vós recordareis. Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, a mim que sou samaritana? João 4:9. E recordar noutra ocasião, ao procurarem acusações, os fariseus, para poderem desacreditar Jesus, a coisa mais ofensiva que encontraram foi dizer-lhe: tens um demónio e és um samaritano. João 8:48. Portanto, este encontro misericordioso entre um samaritano e um judeu é uma forte provocação que desmente, e aqui é o Papa a falar, toda a manipulação ideológica, desafiando-nos a ampliar o nosso círculo, a dar à nossa capacidade de amar uma dimensão universal, capaz de ultrapassar todos os preconceitos, todas as barreiras históricas ou culturais, todos os interesses mesquinhos. Jesus podia dizer estas palavras porque tinha um coração aberto, que assumia os dramas dos outros. A questão é saber se nós temos também este coração aberto e se assumimos os dramas dos outros. Então, perante o que é que estamos diante? Perante a provocação do forasteiro. O forasteiro era o samaritano, mas com a sua atitude provocou-nos a todos. É este o título do novo subcapítulo. Em resposta à provocação que nos faz este forasteiro, que tanto se assemelha ao agir do próprio Jesus, o Papa Francisco, a concluir o segundo capítulo,
deixa-nos algumas breves recomendações. E são elas as seguintes. Para os cristãos, as palavras de Jesus têm ainda outra dimensão. Reparem a respeitosa atitude do Papa perante os não crentes. Para os cristãos, as palavras de Jesus têm ainda outra dimensão transcendente. Implicam reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado ou excluído. Mateus 25, 40, 45. Na verdade, a fé cumula de motivações inauditas o reconhecimento do outro. Pois quem acredita pode chegar a reconhecer que Deus ama cada ser humano com um amor infinito e que assim lhe confere uma dignidade infinita. Além disso, acreditamos que Cristo derramou o seu sangue por todos e cada um, pelo que ninguém fica de fora do seu amor universal. E aqui, como compreendemos, a mensagem é direta precisamente aos cristãos. E à maneira de um desabafo, estamos mesmo a terminar, à maneira de um desabafo, Francisco exclama, é mesmo a parte final do 2º capítulo. Palavras suas. Às vezes deixa-me triste o facto de, apesar de estar dotada de tais motivações, a Igreja ter demorado tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. Hoje, com o desenvolvimento da espiritualidade e da teologia, não temos desculpas. Todavia, alguns ainda defendem várias formas de nacionalismo fechado e violento, atitudes xenófobas, desprezo e até maus tratos àqueles que são diferentes. Podemos rever-nos em tantas destas coisas. É importante que a catequese e a pregação incluam de forma mais direta e clara o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos. Não há dúvida que este Papa não nos deixa tranquilos. Põe a nossa consciência em ordem e pelo menos chama-nos corajosamente à mudança de vida e à conversão. Não sei o que vos parece, mas a mim dá-me a sensação que ficamos todos profundamente interpelados e temos tanto a aprender e, provavelmente até mais do que isso, temos tanto a agir para pôr em prática este desafio e esta proposta de ação que o Papa Francisco nos faz. Muito obrigado pela paciência que tiveram em escutar. Para aqueles que não tiveram oportunidade de escutar diretamente, esperemos que lhes possa chegar por outras vias ou quando tiverem oportunidade de o poder ver e ouvir e assim deixarem-se interpelar, como me parece que nós também nos deixamos interpelar.